quero compartilhar com você, o texto base está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Eu vou ler a partir do capítulo 5, mas antes eu vou te dar um contexto. Esse texto fala do rei Ezequias, e o rei Ezequias, ele foi um rei tremendo. Ele é descendente direto de Davi. O seu nome é uma profecia. Ezequias significa Jeová, Yahvé, é a minha força. O Senhor, o Todo-Poderoso, é que me fortalece. Esse era o nome dele, uma profecia dada pelo seu pai. E ele teve uma experiência tremenda de vida, porque aos 25 anos ele se assentou no trono para reinar. Mas a Bíblia nos diz que Ezequias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. A palavra apresenta assim como uma descendência direta. E nós vemos a partir do versículo 5, uma declaração do Senhor a seu respeito, dizendo que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Então veja, a marca do seu reinado é que ele fez o que era bom. Aliás, depois dele não houve alguém semelhante a ele como rei. E aí o que acontece? Se você ler comigo a partir desse versículo, eu não vou ler, eu vou te contar a história. O rei da Assíria, Senaqueribe, ele era um rei muito cruel, muito poderoso. E ele começou então a se levantar, e ele veio cercando as cidades em direção a Jerusalém, e as informações de que eles estavam chegando, elas eram terríveis, era um sistema cruel, era um império realmente absolutamente idólatra e contrário ao Senhor Deus, e aquela ameaça está chegando para o rei, e o rei da Síria manda então informações através dos seus servos para o rei Ezequias, falando: olha, eu vou acabar com você, e você pensa o que o seu Deus vai livrar você? E aí o que acontece é que o Senhor então mandou Isaías, e o Isaías trouxe para o rei uma palavra de vitória, trouxe uma palavra de que o Senhor estaria com ele, de que o Senhor mesmo ele ia se encarregar de derrotar Senaqueribe. E aí o Senhor manda Isaías de novo, e Isaías fala que o Senhor iria resolver aquilo definitivamente. E na sequência o que acontece é que naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu 135 mil homens do exército inimigo. E ele falou inclusive que o rei seria morto à espada. E aconteceu exatamente isso. Aquele rei voltou para cultuar os seus deuses. Ele estava no templo dos falsos deuses e seus próprios filhos o mataram. Então, neste momento, ele adoeceu. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Aí você imagina ele com aquela enfermidade terrível, e ele com toda a experiência que ele tinha, quem aparece no palácio para falar com ele? O profeta Isaías. Que tremendo, veio Isaías sempre trouxe profecias tremendas do Senhor. Agora que eu estou aqui lutando contra essa enfermidade, glória a Deus, entra o Isaías. Aí o Isaías olha para Ezequias e fala: assim diz o Senhor, arruma a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Uau, que profeta do Senhor, que cara que ouvia o que Deus fala, que ousadia de trazer uma palavra dessas para o rei Ezequias. Que situação, aquele homem com 39 anos, cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de vitórias do Senhor, cheio de fama, alguém respeitado, alguém considerado, alguém admirado na sua posição, projetos de vida, e agora ele fica sabendo aos 39 anos que ele vai morrer. Mas veja a bênção do Senhor. O Senhor falou para ele: arruma a sua casa, porque você vai morrer. Deus estava cuidando dele. O Senhor não está tão preocupado assim com a morte daqueles que são dele, porque quando alguém morre aqui em Deus, o que o Senhor está fazendo é promovendo para a sua glória.
Não há para comparar a glória que Ezequias viveu nesse reino humano com a glória do Senhor. Nada é melhor na vida de quem quer que seja do que ser liberto deste corpo mortal e entrar na presença do Senhor que reina. A glória do Senhor é incompreensível, não tem como traduzir em palavras. Paulo dá uma revelação em Coríntios falando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nós o amamos quando recebemos Jesus. Não dá para explicar o que vem. Paulo fala que Deus revela pelo Espírito, mas a revelação que vem pelo Espírito é limitada ao nosso corpo físico. Mas o que acontece? Se você virar comigo para Isaías capítulo 38, versículo 10. Nessa sequência do texto você vai encontrar Ezequias contando um pouco como foi a sua experiência, uma narrativa dele contando tudo como aconteceu. E aí ele confessa que ele disse o seguinte: eu disse, olha o que ele disse para Deus: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Olha que frase dura que Ezequias fala, e que é a verdade. Ele está confessando a verdade, foi isso que ele disse: roubado estou dos meus anos. Então eu imagino até uma certa revolta no coração de Ezequias diante do Senhor. Como assim eu vou morrer? Como assim agora, depois de todas essas vitórias espetaculares, de tudo que eu construí, que eu fiz, e o Senhor me traz uma notícia dessa, eu estou sendo roubado da minha vida? E na verdade, a vida do Ezequias continua um pouquinho. Eu quis trazer uma ênfase nessa parte, porque eu quero falar sobre ela, mas o Ezequias, ele tinha um coração que agradava tanto a Deus, que quando ele pediu uma oportunidade de não morrer, o Isaías deu a palavra de morte e foi embora. O Isaías estava ali quase que ainda saindo 2 quarteirões para lá. O Senhor fala para ele: tá bom, eu ouvi a oração do Ezequias, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Glória a Deus. Talvez sim, talvez não. Interessante. O Senhor então deu mais 15 anos, falou para o profeta: mais 15 anos para você. E efetivamente o Senhor curou Ezequias. E se a gente parar para acompanhar a vida dele, nós vamos ver que não sei se foi exatamente uma grande bênção ele ter tido esses outros 15 anos. Ele teve alguns problemas no seu reinado, mas o mais grave foi que ele gerou Manassés. E Manassés foi o rei que o sucedeu, e Manassés desfez todas as obras que Ezequias tinha feito. Ele refez todos os altos de idolatria, ele fez coisas abomináveis a Deus. O Senhor ficou absolutamente frustrado, irritado com a vida de Manassés. Manassés foi um rei abominável. Então nem sempre o Senhor ouvir a nossa oração é uma bênção. Muitas vezes Ele nos ouve por misericórdia, mas nós temos que entender o que nós vamos pedir a Deus acerca das nossas vidas, das nossas orações, o que nós queremos que Ele faça. E muitas vezes Ele nos responde para atender o nosso coração, porque Ele é bom, Ele tem um propósito maior do que tudo. Mas veja, Ezequias podia ter ido embora aos 39 anos, sem Manassés, teria tido toda a glória, só vitória, só honra, estaremos falando dele da mesma maneira, mas Deus ainda trouxe algo na vida dele, que é aplicável a nós. Aonde que eu quero chegar com isso? É interessante como todos os lugares que eu converso, seja com irmãos cristãos, ou com gente que não conhece Jesus, todas as pessoas estão percebendo que os dias que nós estamos vivendo são dias muito estranhos e muito diferentes. Os crentes em Jesus, eles estão começando a perceber que nós estamos entrando naquela época do tempo chamada os últimos dias. E quando eu começo a falar sobre os últimos dias, e começo a falar sobre o arrebatamento da noiva, começo a falar que o Senhor vai fazer uma intervenção na história em algum momento, sem marcar data, sem marcar tempo, eu encontro muita gente crente que fica se sentindo exatamente como Ezequias se sentiu. Mas agora, vai vir o arrebatamento agora, depois de todas as vitórias espirituais que eu tive, de todas as conquistas que Deus me deu, de tudo que eu experimentei até agora que o ministério que eu faço parte está voando, agora que Deus respondeu a minha oração, agora que chegou um milagre, agora que chegaram conquistas, agora que eu estou no meio de uma situação assim, agora o Senhor vai me levar daqui. Que tipo de emoções e sentimentos afloram no meu coração? Eu que digo que amo o Senhor,
Que efeito isso tem na minha vida nesses dias, quando me parece que realmente a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima? O que vale realmente para nós como igreja? Qual é a nossa relação com Deus? Porque se você é um desses que está aí em casa e começou a entender que talvez esteja o fim dos dias chegando e você está frustrado com Deus porque você está se sentindo roubado dos seus próximos anos, você precisa aproveitar esse momento em que Deus deu essa parada para você rever o que você crê, para você rever o que você quer da sua vida, para você rever o que você entendeu do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Senhor parou a todos nós para ver o que faríamos. Mais do que isso, o Senhor parou a todos nós para que todos nós possamos de alguma maneira, em algum lugar, sermos os porta-vozes da pregação do Evangelho, porque agora não dá para convidar para vir na igreja, agora a pessoa bate na tua porta para entregar alguma coisa, agora você entra no elevador e encontra alguém, agora você anda na rua e você passa por alguém, agora você vai a alguma loja, algum supermercado desses que estão abertos, e mesmo com as máscaras, e mesmo com toda a dificuldade, você pode e deve falar alguma coisa para as pessoas. Sabe por quê? Se você que é de Jesus, você sabe que alguma coisa está acontecendo, mas você tem informação. Quem está vivendo o que nós estamos vivendo e não conhece a palavra de Deus, está desesperado e não sabe nada do que vai acontecer com o seu futuro, embora perceba claramente que tudo está mudando ao redor. Sabe que essas pessoas precisam ouvir a sua voz, a sua boca falar de Jesus. E você precisa estar cheio da esperança de encontrar o Senhor, porque o Evangelho pregado não é o Evangelho de que Jesus está voltando e que vai ter o juízo, mas é o mesmo Evangelho da graça por meio da fé, Jesus Cristo crucificado em seu lugar, em meu lugar, para perdão e remissão dos meus pecados, e as pessoas estão precisando ouvir uma palavra de esperança, porque o que elas percebem é que os governantes, os técnicos, os especialistas não sabem nada efetivamente que possa dar segurança. Por quê? Porque isso é novo. Não tem dezenas de anos de estudos e laboratórios e experiências, está tudo acontecendo ao vivo. As pessoas estão de coração aberto para ouvir a pregação do Evangelho. E se você não se sente movido a pregar, é mais um motivo de você olhar para você mesmo e arrumar a sua casa, porque algo está fora de lugar. O Senhor precisa que todos nós nos levantemos em ousadia. Aí você fala: Haroldo, mas eu não estou encontrando ninguém, não estou em contato com ninguém, eu não tenho como pregar, não tem jeito, eu gostaria muito, mas não dá. Aí eu vou te perguntar, o que você postou nas tuas últimas 2 semanas nas suas mídias sociais? Se você só postou alguma coisa a favor ou contra A ou B, ou post sobre o Covid, ou sobre qualquer coisa, você pode falar alguma coisa, você trouxe uma palavra de esperança? Você postou um versículo da Bíblia para dizer que você é de Jesus? Você tomou uma posição pública na sua mídia social, que você crê no Senhor Jesus? Eu entendo que pode ser que você não tenha com quem falar, mas eu vou te dizer, você tem a oportunidade de falar com muito mais gente ao mesmo tempo do que se viesse 10, 15 pessoas na sua porta e você pregasse para todas elas. O que eu quero te dizer, é tempo da igreja se levantar em ousadia e fé, com a certeza da resposta que nós temos. Nós sabemos o que está acontecendo. Não é para você marcar data, mas é para você dizer que tudo isso aponta para o fato que estamos chegando nos últimos dias e você precisa de Jesus Cristo. Então eu te convido a parar neste momento que você está assistindo essa mensagem e olhar para a sua vida. Meu querido, minha querida, não há nada que se compare com aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E vou te dizer, o que tem depois desses dias, se alguém quiser prolongar a sua vida aqui na terra, como Ezequias quis, e que não querem estar com o Senhor na maneira que ele tiver para retirar a sua noiva daqui, se a vida de Ezequias teve esse dissabor de ter ali Manassés, eu vou te dizer, o que vem por aí nos últimos dias é incomparavelmente pior de terrível. E o Senhor não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meu convite para você é: olhe para o que está acontecendo ao redor. Foque na palavra de Deus. E se você já é do Senhor, é tempo de você não se sentir roubado porque chegou o tempo, mas é você se sentir disposto a estar mais preparado, mais aliançado, mais em comunhão com o Senhor, aguardando a sua vinda em nome de Jesus.